Sexta-feira, os mercados se animaram após a declaração de Jerome Powell, indicando que em setembro poderia haver redução nos juros. Isso é muito animador e os mercados abraçaram essa notícia muito bem. Mas no domingo, o Bitcoin teve uma correção muito acentuada. O que é que fez essa movimentação de preço acontecer? O que é que está fazendo empurrar tanto o preço do Bitcoin para baixo? Vamos lá, descobri uma matéria aqui que tem uma indicação bem interessante, então vamos ler essa matéria agora. Antes da gente começar a matéria, tempo é dinheiro, o meu tempo e o seu tempo é muito precioso. Então eu me dedico para fazer um bom conteúdo para vocês, da forma de apreciar o tempo de vocês. E a forma de vocês apreciarem o meu tempo é deixando o like. E se você não me segue, me seguindo. Então, sem mais, vamos pro vídeo. Baleias originais do Bitcoin são as culpadas pela dolorosa ascensão do Bitcoin, diz Will Hu. Bitcoin caiu repentinamente mais de 2% em 10 minutos no domingo, com os investidores de criptomoedas no X apontando para ações de grandes detentores de Bitcoin, ou seja, as baleias bem antigas estão despejando. Pô, convenhamos, é bem atrativo o valor que o Bitcoin está para baleias que compraram a $10 ou menos começarem a realizar o lucro, né? Em algum momento elas teriam que realizar esse lucro, então nada mais do que natural isso estar acontecendo. As baleias mais antigas do Bitcoin podem ser as culpadas pela lenta ação do preço do Bitcoin neste ciclo. De acordo com o Bitcoiner Will Hu, apontando que agora são necessários mais de 110, obviamente, né? 110 é porque está sendo cotado agora, né? 110, mas, né? Chegou a 124 no topo. Então, se precisa de muitos dólares de capital novo para absorver cada Bitcoin que eles vendam, né? Então, imagine uma baleia que comprou Bitcoin a $10, um Bitcoin, ela precisava de liquidez de $10 para comprar um Bitcoin. Se ela quisesse vender também, apenas $10 seriam capazes de comprar esses Bitcoins. Agora, precisam-se de $110 mil para você comprar um Bitcoin. Você precisa de muito capital para absorver a liquidez dessas baleias que estão vendendo esses Bitcoins, realizando esses lucros. Como o Fed ainda não baixou os juros, a gente vinha de juros aí nos ciclos anteriores a 0%, então, pô, incentivo absurdo, ou seja, muito capital disponível para as pessoas comprando Bitcoin e investindo, independente do preço que estava. Na situação que a gente está hoje, a gente precisaria de um bom incentivo fiscal, ou seja, baixar os juros, a gente ter mais disponibilidade de verba, liquidez, para o mundo absorver esses Bitcoins aí e continuar subindo o preço do Bitcoin. Ou seja, tem mais gente comprando, você já imagina, tem que ter tantos dólares, muitos dólares disponíveis para comprar essa quantidade de Bitcoin que estão sendo derramadas, vendidas, despejadas. Então, quando tem muita quantidade de pessoas vendendo Bitcoins, mais do que a quantidade que tem de dólares para comprar, então o que acontece com o preço? Ele tende a cair. E é o que está acontecendo nesse exato momento. Isso é o que estão indicando aqui essa reportagem. A oferta de Bitcoin está concentrada em baleias OG, as que atingiram o pico de suas participações em 2011, disse o Hu. Em uma publicação do X no domingo, ele falou: elas compraram seus Bitcoins a menos de $10, ou seja, são essas baleias que estão ali compradas há muito, muito tempo nas suas posições de hold. E, na minha visão, é muito natural. Você sendo investidor, você tem que lucrar, você vai querer lucrar. Então é muito normal que a gente veja essas baleias que compraram Bitcoins a menos de $10, brother. Imagina isso aí, velho. Você tem Bitcoin na sua carteira que você comprou menos de $10 e está agora apenas $110 mil. Como é que o cara não vai vender? Como é que o cara não vai ficar tentado a realizar? Claro que vai realizar. O cara deve realizar bastante, deve ter bastante na carteira, né? E esse bastante que ele vai realizando vai provocando essas correções, nada mais natural, né, do que acontecer isso aí. Aqui ele trouxe um gráfico pra gente. Vou te dar aqui tá o gráfico do Bitcoin e a quantidade de acumulados, né, que a gente tem aqui no passar dos anos. Os Bitcoins que têm muitos anos de acumulação. Essas cores aqui representam a quantidade de Bitcoins, né, que tem cada grupo de pessoas com cada quantidade de Bitcoin. De 0,01 a 1, essa quantidade verdinha, ou seja, quem tem menos Bitcoin tá aqui, ó, muito pouca quantidade, ou seja, a maior quantidade de detentores estão aqui, essas quantidades que comprou o Bitcoin a menos de $10, tá aqui, um laranjinha aqui, ó, que tem mais de 10k, 100k de Bitcoin, ou seja, os maiores detentores de Bitcoin compraram seus Bitcoins a menos de $10. Essa é a sacada aqui que a gente tem. E olha a quantidade que a gente tem de pessoas que compraram a menos de $10. Então, muito tentador que quando o preço vai chegando nesses valores aqui, eles comecem a realizar. Essas pessoas que estão comprando aqui agora, elas têm que segurar
toda essa volatilidade para daqui a 10 anos, né, elas estarem numa posição mais vantajosa e conseguirem vender melhor seus bitcoins. A baleia é culpada pela queda repentina do Bitcoin. Isso ocorre quando a comunidade de criptomoedas aponta para uma rotação de longa data de baleias de Bitcoin para o Ether, ou seja, as baleias, muitas delas estão rotacionando seus bitcoins, elas não estão só vendendo bitcoins e pegando esses lucros e gastando e transformando em dólares, não. Elas estão, muita parte desse capital que está sendo vendido desses bitcoins acumulados há muito tempo está sendo rotacionado para o Ethereum. Isso é uma rotação até natural dentro dos ciclos, isso acontece de forma bem comum dentro dos ciclos, né? A gente vê o final do ciclo acontecendo com esse tipo de rotação acontecendo, migrando, né, do Bitcoin, a dominância caindo, migrando o capital do Bitcoin para Ethereum primeiro, depois as altcoins. Já vim falando isso há alguns dias. Para explicar a queda de 45 bilhões do valor do mercado do Bitcoin no domingo, 45 bilhões de valor de mercado, mano. É grana pra caralho. Muita grana. Dólares, imagine. Acredita-se que a baleia tenha transferido mais de 2 bilhões em bitcoins para a Ether na semana passada. Tanto é que a gente viu a correção acontecendo, né, o Bitcoin despencou muito mais e o Ethereum segurou legal essa correção, muito mesmo, né, muito mais do que o Bitcoin. Caiu menos da metade do que o Bitcoin caiu, então realmente uma rotação gigantesca de Bitcoins em direção aos Ethereums, 2 bilhões em dólares sendo rotacionado de Bitcoin para Ethereum. Grana absurda. Desencadeando uma cascata de ordens de venda no mercado. Ou seja, o cara dá lá o pontapé inicial de começar a vender, né? Aí vai entrando um medo, vai se instaurando, né? E todo mundo começa também a querer vender. É porque aí nessas quedas a gente vê a quantidade de vendas, quando eu faço análise aqui de sentimento, vocês veem. Eu trazendo aí, às vezes, os picos com 1 bilhão de vendas a mercado. Isso não é uma pessoa só, são sardinhas que vendem a mercado. Então a baleia dá o pontapé inicial com as cascatas de ordens, baleia não vende a mercado, e aí isso assusta a quem? As sardinhas, e começam a vender a mercado. A gente vê aí baleias ou sardinhas vendendo no mesmo time. Eu acho isso incrível. Elas vendem no mesmo candle, mano, de 5 minutos, 1 bilhão de dólares na mesma hora. Isso é incrível. Essa manipulação das baleias existem e as baleias sofrem porque acabam sendo. As sardinhas sofrem porque acabam deixando se envolver com a parte psicológica. O Ethereum também caiu, teve uma queda de 4%, acentuada, caiu de 4.937 para 4.738. 4.937, novo topo do Ethereum, não conseguiu aí chegar a atingir a casa dos 5 mil dólares. Sempre esses valores fechados são resistências, né? Porque a gente chama de resistências psicológicas. Estão dentro dos valores fechados, 4 mil, 5 mil, 6 mil, são valores que têm sempre resistências e suportes também, que são valores psicologicamente atrativos, digamos assim. Pois é, família, essa baleia tocou o terror no domingo aí, viu, galera? Vendeu muita grana, 2 bilhões de dólares, meu irmão, em Bitcoin foram realizados. E aí? O que é que você achou dessa baleia aí? Você acha que vão vir mais baleias também como essa, querendo realizar lucros? Realmente eu fiz uma análise hoje até lá no grupo, se você não está no grupo gratuito, tem aqui embaixo o link, para participar do grupo. Mandei uma análise redondinha do Bitcoin, mostrando as tendências, os padrões, um gráfico ali de 12 horas e diário, mostrando as zonas mais importantes que a gente tem que respeitar e precisa segurar o preço aí se a gente quiser ver ainda a continuação dessa movimentação de alta aí do Bitcoin. Então, se você não tá lá no grupo, corra aqui, o link aqui embaixo, venha fazer parte do nosso grupo gratuito lá no WhatsApp, interagir, e também tem um grupo privado que eu mando análises mais rebuscadas, mandei análise hoje também lá da dominância, falando dos altcoins, então corre lá, o link vai estar aqui embaixo. Todos os meus links aqui embaixo, aqui no QR Code. Então, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, o QR Code aqui ó. Chega mais, chega mais. Então é isso. Até o próximo vídeo e tamo junto. Um abraço.